Boa noite, igreja. Boa noite. Quero cumprimentar todos que estão aqui neste momento assistindo a live e aqueles que estão aqui no salão. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, amém? Vamos começar hoje o 19º dia da nossa campanha Projetando 2021. O ano de José, o ano em que os sonhos do Senhor alcançarão a sua vida. E esta campanha Deus tem a cada dia falado aos nossos corações, ministrado, nos tocado. Eu tenho sido muito abençoada por cada palavra que nós estamos ouvindo. E eu creio que o Senhor ainda tem para falar e fazer nas nossas vidas, amém? Eu queria pedir que neste momento cada um se coloque de pé. Você que está em casa, que você agora neste momento se desligue dos outros aparelhos, dos outros afazeres. Vamos orar neste momento para que o Senhor possa falar conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Deus, agradecer ao Senhor, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor esta reunião desta noite, Pai. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito neste momento possa tocar, trazer sensibilidade, Deus, abrir os nossos ouvidos, Deus. E que a Tua palavra, ela possa, meu Pai, criar raízes profundas, Deus, em nossos corações, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos toca. Anima, Deus, a Tua igreja, aviva a Tua igreja nesta noite, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas coisas já foram ditas sobre a vida de José, mas como o Fabiano disse, é impressionante que a cada dia que uma palavra ela é trazida pelo Senhor, Ele traz coisas novas, A cada dia nós aprendemos algo novo com José durante esta campanha. E eu separei aqui 4 tópicos que foram importantes para que José alcançasse e vivesse os sonhos de Deus na vida dele. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Gênesis 37, no versículo 13. No versículo 13, do 13 ao 17. Vou dar um tempo aí para o pessoal estar abrindo. E você que está nos assistindo neste momento na live, eu não posso esquecer, de pedir que vocês estejam compartilhando esta palavra, compartilhando essa live, para que outras pessoas elas sejam abençoadas, sejam tocadas, e para que nós possamos, expandir, levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, compartilha no story, compartilha em publicação, compartilha com seus amigos, familiares. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance aqueles que estão precisando ouvir. Amém? Gênesis 37, versículo 13. Diz assim: Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vai lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José.
Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? E o homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Até aqui por enquanto. Aqui, essa passagem, né, fala do momento em que Jacó pede ao seu filho José que vá até o campo trazer notícias, né, dos seus irmãos. Já foi muito falado aqui que ele era aquela pessoa que, pelos irmãos, era tido como dedo duro, mas eu sou do time que acredita que ele fazia tudo aquilo porque ele obedecia aos seus pais. Aqui nós vemos que José, ele era o caçula, né? E a diferença de idade entre ele e seus irmãos era grande. Ele tinha apenas 17 anos. Os seus irmãos eram bem mais velhos que ele. Então eles tinham outra rotina. E para quem tem irmãos em casa sabe que às vezes para os mais velhos, os irmãos caçula, ele chega a ser um peso, né? E como José ele vivia, que ele era o filho da velhice, o mimado, queridinho do papai e da mamãe, tinha um tratamento diferenciado. Então, aqui vai dizer que os irmãos dele já não tinham tanta paciência com ele. E durante o capítulo 37, vai dizer no início lá que José, ele acompanhava os irmãos deles quando eles iam até o campo. Mas aqui, nesse versículo, nós podemos ver que depois daquele evento da túnica, né, que o pai dele fez a túnica para ele, ele não vai mais para o campo com os irmãos. E aí a gente não sabe, né, se é porque os irmãos não queriam mais levar ele de jeito nenhum, já que eles já não conseguiam falar com José de forma amistosa, né? Eles não conseguiam falar com ele bem, eles sentiam raiva e inveja o tempo inteiro, e aquilo causava muitas brigas e discórdias entre eles. A gente não sabia, a gente não sabe aqui se é porque Jacó já tratava José de uma forma diferente, então depois daquela túnica começou a evitar que ele fosse para o pasto, talvez para não rasgar, não sujar. Ele tinha um tratamento diferenciado. Então várias coisas aqui poderiam ter acontecido para que ele deixasse de ir para o campo com seus irmãos. Mas, mesmo sabendo que os irmãos dele não queriam conta com ele naquele momento, quando o pai dele o chama e diz: vá, venha cá, vá até Siquém, ver como é que estão os seus irmãos e me traga notícias, me diga se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Ele prontamente, independente de saber que quando chegasse lá, provavelmente eles seriam grosseiros com ele, ele prontamente disse: eis-me aqui. E foi. E quando ele chegou lá e não achou os irmãos dele, ele podia simplesmente voltar para casa e dizer: meu pai, olha, eu fui lá em Siquém, meus irmãos não estão lá. Mas ele recebeu uma ordem do pai dele: me traga notícias. Então ele começou a procurar pelos irmãos, porque ele tinha que voltar para casa com a resposta para o pai dele. Ele não podia ser como o servo inútil que só faz aquilo que é mandado, né? Ele tinha que fazer aquilo que é preciso, aquilo que ele é mandado e o que precisa ser feito para resolver a situação. Então, quando ele chegou lá e não encontrou os irmãos, ele começou a procurar. E a pessoa disse a ele: olha, eu ouvi eles dizerem que iam para tal lugar. Então ele foi, mesmo sem saber se encontraria os irmãos dele lá, procurar, porque pelo menos se ele voltasse, se encontrar os seus irmãos, ele ia poder dizer: olha, meu pai, eu fui em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e não encontrei eles. Então, infelizmente, eu não tenho notícias para te dar. Mas ele foi atrás para fazer aquilo que o pai dele pediu que ele fizesse. Então,
José, como algumas pessoas já falaram aqui, primeiro passo para que ele pudesse alcançar os sonhos de Deus e viver os sonhos de Deus na vida dele, foi obedecer aos pais dele, né? Ele cumpriu o mandamento, né, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, né? A gente vê, eu escolhi aqui Efésios 6, de 1 a 4, que vai dizer: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, honre seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo ocorra bem para você e que você viva muito tempo na terra. Então, com certeza, o fato dele ser obediente ao pai dele, mesmo sabendo que ele poderia sofrer na mão dos irmãos dele, porque a diferença de idade era muito grande, então eles, como a Bíblia própria diz aqui, que eles não conseguiam falar pacificamente com José, eles eram grosseiros, eles maltratavam, eles zombavam. E mesmo sabendo que ele poderia sofrer, ele foi lá e obedeceu ao pai dele. E aí você pode se perguntar: mas ele obedeceu ao pai dele, mas ele sofreu. Sim, ele sofreu. Mas a promessa que diz: para que tudo lhe vá bem. E querendo ou não, diante da circunstância que José viveu, de ser vendido, aonde ele esteve, na posição em que ele estava como escravo, ele viveu bem, né? Nós vamos ver mais à frente que quando ele chegou lá na casa de Potifar, ele foi colocado em um cargo de confiança. Ele não era tratado como um simples escravo. Ele recebia um cargo de autoridade, porque assim como ele foi procurar os irmãos e não encontrou, e continuou buscando, quando ele chegou na casa de Potifar para administrar, ele apenas não administrava para que as contas fossem pagas. Ele administrou de uma forma tão correta, de uma forma tão ágil, que ele fez com que a riqueza de Potifar crescesse. Ele fez com que o chefe dele, o dono dele, prosperasse. Tanto é que durante aqui a história dele, você vai ver que em diversos versículos diz que o Senhor era com ele, que as pessoas viam que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia ia bem. Então Vixe, que ponto será que caiu? Voltou? Olha aí. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Então eu vou só recapitular, porque a gente não sabe de onde foi que parou. O primeiro ponto que eu pontuei aqui é que José, ele obedecia ao pai dele, né? E ele pôde ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Mesmo diante das adversidades, mesmo na situação difícil, mesmo na situação de escravo, as coisas lhe foram bem. Assim como a promessa de honrar pai e mãe diz. E aí nós estávamos passando aqui para o segundo ponto, que é o depender de Deus. Em Gênesis 39, no versículo 13, vai dizer: quando notou Vamos lá, recapitulando. Então, antes da gente ler essa passagem, quando o caminho de sofrimento de José, né, começou, ele ali estava totalmente dependente de Deus. E nós podemos ver que a afirmação, né, que o Senhor era com ele, ela se repete várias vezes. Mesmo quando ele foi vendido, levado para longe do conforto da casa de seu pai, né, sem o mimo do pai, sem as regalias que ele tinha,
ele precisou ali se apegar a Deus. Ele precisou colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Então, aqui no Gênesis 39, no versículo 13, diz assim: quando ela notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que comecei a gritar alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Aqui é o segundo momento de sofrimento da vida de José, né? Porque primeiro ele foi jogado no poço pelos seus irmãos e vendido como escravo. E aí, ao chegar na casa de Potifar, ele alcançou o cargo de administrador. Só que José era um escravo diferenciado, né? Aqui vai dizer que ele tinha uma boa aparência. Ele tinha uma boa aparência e, além disso, José tinha um diferencial que muitas vezes nós, no momento de dificuldade, não conseguimos agir dessa forma. Que José, apesar de estar ali na situação de escravo, ele não se comportava como escravo. Ele não agia como escravo. Ele não pensava como escravo. Porque ele tinha no coração dele a certeza de que os sonhos que Deus tinha dado para ele iriam se cumprir. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. José conhecia as promessas e a palavra de Deus. Isso fazia parte do caráter dele. Ele cresceu ouvindo as histórias do povo dele. Ele cresceu ouvindo as histórias de como foi que o seu pai conseguiu estar com sua mãe, quanto tempo ele trabalhou para isso, quanto tempo eles esperaram para que a promessa se cumprisse e ela viesse a ter um filho. Ele era o filho de uma velhice. Então ele sabia que o Deus do pai dele era um Deus de milagre, era um Deus que cuidava dos seus. E isso dava força para que ele não agisse como escravo. E nós aqui precisamos aprender com José que nós devemos pensar e agir como filhos de Deus, como filhos daquele que é todo-poderoso para fazer os milagres acontecerem na nossa vida. Aquele que luta as nossas guerras, aquele que nos guarda. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo para que a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar nos levem a prosperar mesmo em meio às dificuldades, né? Hoje, meditando um pouco mais sobre isso, a frase que veio à minha mente é: como você pensa e age define quem você é e não as circunstâncias, não as coisas que estão à sua volta. Porque José ali, ele poderia estar cabisbaixo, ele poderia estar se vitimizando, se sentindo abandonado, né? Ele poderia estar triste, se ter tornado uma pessoa melancólica, né? Uma pessoa que ficava jogada pelos cantos. Na condição de escravo, ele poderia ter se largado, ter se deixado ficar maltrapilho, não cuidar da aparência, andar mal vestido, não tomar banho. Ele poderia, mas ele não agia e não pensava como escravo. Ele sabia que ele tinha um Deus poderoso na vida dele, ele conhecia as promessas de Deus para a vida dele, e por isso ele agia e pensava baseado naquilo que ele conhecia, o poder do Deus dele. E por isso ele era uma pessoa diferenciada. E aí, neste momento aqui, a mulher de Potifar, aqui vai dizer que diversas vezes ela chamou por ele, né? Chamava ele para estar com ela e ele dizia não.
O meu senhor não sabe de nada que tem na casa dele. Tudo aqui eu posso fazer. Eu tenho autoridade para fazer qualquer coisa nesta casa, menos tocar na senhora. E no momento em que ela agarra ele, que ele foge, ele sabia o que poderia acontecer ali. Ele poderia ser morto. Afinal de contas, ele tentou contra a mulher da casa. Então, se o dono dele quisesse matar ele, poderia matar. Ele era um escravo. Ele sabia que ele poderia ser preso. E ainda assim, ele fugiu da aparência do mal. Ele preferiu ficar e obedecer aquilo que o Senhor determinou para ele. Ele sabia que aquilo ali ia contra aquilo que ele tinha aprendido, né? Ia contra a vontade de Deus. Então, ele fugiu. E isso é o que nos leva ao terceiro ponto, que ali ele renunciou à própria vontade dele. José era jovem, ele tinha 17 anos. Acredito que aqui nesse período ele estava em torno de 18, 19 anos. E quem é hoje, né, um jovem hoje de 18, 19 anos que encontra uma mulher mais velha, muito bonita, porque com certeza ela era muito bonita, os egípcios sempre foram muito vaidosos, uma mulher rica, poderosa, e naquela época era comum que os senhores deitassem com seus escravos. Então ela com certeza tinha todos os escravos da casa, mas ela queria aquele ali que ela não tinha conseguido, porque ele sempre dizia não, apesar dele saber que se ele dissesse sim, ele poderia ter várias vantagens com ela, mas ele preferiu seguir e obedecer a palavra de Deus, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tinha como princípio, que era a vontade de Deus. Então, neste momento, ele fez o que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5:22, né? Ele fugiu da aparência do mal, mesmo diante de uma situação em que poderia levá-lo à morte. E nós precisamos aprender com José, fazer como ele fez aqui. Às vezes nós enfrentamos situações nas nossas vidas em que nós encontramos uma brecha para ter uma vantagem, mas essa vantagem muitas vezes ela não é lícita. Essa vantagem muitas vezes ela vai ferir os princípios de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos aprender aqui com José a ter essa força de vontade, de renunciar à própria carne, de renunciar à vontade, abrir mão dessas supostas vantagens para honrar o Senhor. José honrou o pai dele, e quando ele estava em uma terra distante, onde ele não tinha ninguém do povo dele ali, não tinha um hebreu com ele. Então, se ele quisesse simplesmente começar a viver como os egípcios, a seguir os costumes dos egípcios, ele poderia, porque não teria ninguém ali para dizer a ele: não é assim que a lei do nosso Deus nos ensina. Então, ali onde ele estava só, onde tudo à volta dele o levava a ir contra os princípios da palavra de Deus, ele se manteve firme e fiel àquilo que o Senhor determinou para ele. E nós precisamos agir dessa forma, porque com certeza, se ele tivesse cedido ali a mulher de Potifar, a história de José hoje poderia ser outra. Talvez nós hoje não estivéssemos nem aqui falando dele. Então nós precisamos tomar este exemplo para as nossas vidas, que independente das vantagens que nós venhamos alcançar com certas decisões, se essas decisões forem ferir a vontade de Deus, ferir os princípios de Deus, nós devemos abrir mão dela, e abrir mão do nosso próprio desejo. José estava só, na sua juventude, no maior vigor que ele poderia ter da vida dele,
em um período em que os jovens eles buscavam prazer, né? Buscam prazer hoje em dia. E ele ali tinha oportunidade, mas ele abriu mão. Aí ele resolveu ser fiel ao Senhor. E ele pôde ver a misericórdia de Deus na vida dele, porque ele foi preso. Mas mesmo na cadeia, ele alcançou um lugar de destaque. Quando ele chegou lá na cadeia, o responsável da cadeia já sabia quem ele era. Então colocou ele para ajudar, a organizar, a tomar conta dos outros presos, fazer com que a cadeia ficasse em ordem. E nós precisamos ser como José nessas situações. Onde eu e você chegar, nós temos que ser aquela pessoa em que as pessoas vão sabe que você vai resolver a situação. Sabe que você vai conseguir pegar esse projeto aqui e fazer ir para frente. Temos que ser essa pessoa diferenciada. E ele na cadeia, mesmo na cadeia, ele prosperou. Mesmo na cadeia, ele continuou firme no propósito e na palavra de Deus para a vida dele. E o quarto ponto da vida de José, que foi muito importante para que ele alcançasse os sonhos de Deus, está lá em Gênesis 45. Gênesis 45. Aqui conta como José se reencontrou, né? Ele contou para os irmãos dele quem ele era. E o quarto ponto que eu quero falar nessa noite é que José, ele passou pela prova do tempo. E o tempo, muitas vezes, é o nosso inimigo. Porque nós temos ansiedade, né? Queremos ver logo, queremos a solução de imediato, temos dificuldade de esperar. E José nos ensina que a promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas, mas no tempo determinado. Porque, como lá em Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. José era um menino, um jovem mimado, né, cheio de regalias, não passava dificuldades, tinha de tudo na casa do pai dele. E de repente ele se vê como escravo numa terra onde tudo que o cercava era contrário aos ensinamentos que ele tinha. Mas passar por essas dificuldades fizeram com que José amadurecesse e com que ele pudesse viver os sonhos de Deus na vida dele. Né? Quando ele teve os sonhos, ele era apenas um jovem de 17 anos. Está lá em Gênesis 37, 2. Né? Ele era apenas um jovem de 17 anos. E aí ele passa pelo ataque dos irmãos dele, jogado no poço. É vendido como escravo. Quando ele chega na casa de Potifar, ali ele aprende a administrar. Ele aprende a cuidar de bens, a organizar a casa, né? Cada um, colocar cada criado de acordo com a necessidade da casa. Ele tinha um olhar além. Ele olhava uma situação e ele previa, ele podia ver o que poderia gerar daquela situação. Então
Então ele já pensava nas possibilidades e já se planejava. Olha, isso aqui pode gerar esse e esse problema, então a gente pode resolver dessa forma. Então ele tinha um olhar, né, além daquilo que estava ali aparente. Ele foi para a prisão. Lá na prisão, ele aprendeu também a suportar as pressões. Porque você acha que era fácil para ele estar ali em um lugar onde ele passou a tomar conta dos outros presos. E com certeza tinha presos ali que tinham muito mais tempo na cadeia e de repente veio um novato chegar e começar a ter regalias, a ter uma cela melhor, a ter uma alimentação melhor, a ter cuidados melhores, um horário diferenciado e passando a dar ordem a eles. E todas essas coisas que ele viveu o prepararam para o momento em que ele iria estar diante de Faraó, iria ali interpretar os sonhos. E quando ele diz a Faraó assim, ó, você tem que escolher bem um administrador, tem que ser um homem que seja muito inteligente para saber administrar o que vai vir, porque nos anos de fartura é tudo muito fácil, mas quando a seca chegar, quem for esse administrador, ele tem que ser uma pessoa que vai saber fazer corretamente a divisão, vai saber distribuir de uma forma que dure os 7 anos de seca. Porque se a pessoa não souber distribuir da forma correta, com 2, 3 anos de fome, acabou toda a provisão. Então tem que ser apenas o necessário. E tem que ser uma pessoa que suporte pressão, que suporte ali as pessoas cobrando, as pessoas se lamentando, as pessoas buscando solução. E nós vamos ver aqui no desenvolver do livro de Gênesis que ele foi este governador que soube lidar com essas situações, inclusive quando os irmãos dele chegaram para comprar, porque aquilo ali mexeu com ele emocionalmente, sim, mas não o desestabilizou, porque naquele momento, se ele não tivesse as emoções controladas, se ele não tivesse força para suportar as pressões externas, ele poderia ter desabado, e a partir dali, que estava no 2º ano de fome, ter feito um trabalho totalmente irresponsável. Mas pelo contrário, nós vamos ver que durante o período de fome, foi o período que ele fez que Faraó enriquecesse. Ele fez com que Faraó se tornasse dono de todas as terras do Egito, menos as dos sacerdotes. E que todo o povo passou também a pertencer a Faraó. Então ele fez com que Faraó naquele momento se tornasse, no meio da seca, no meio daquela fome que assolava o mundo, se tornar um homem mais poderoso daquele momento. E nós precisamos aprender, assim como José, a esperar o tempo. Ele sonhou com 17 anos. E com 30 anos foi quando ele começou a ver os seus sonhos se tornar realidade. Ele começou a ver. Lá em Gênesis 41, no versículo 39, diz assim. Gênesis 41, versículo 39. Enquanto vocês abrem aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, Rejane, Rosália, Delson Barbosa, Pastora Júlia, Falcão, Seu Carlos, Pastora Mara, Pastor Miller. Você que está aí, Ivone Ramos, seja bem-vinda.
Não deixe, gente, de compartilhar essa live, tá? Compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também, tocadas. Abriram aí Gênesis 41, versículo 39. Diz assim: Depois virou-se para José e disse: Deus me mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria que você. Isso é Faraó falando com José. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo te obedecerá. Só eu terei mais autoridade do que você no trono, porque eu sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel e colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem de roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abra um caminho. E assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém pode fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Então, aqui nós vemos que José, durante toda a trajetória dele, ele nos mostrou que ele confiava em Deus. Ele dependia de Deus. Ele obedecia ao Senhor. E por isso ele pôde alcançar os sonhos de Deus na vida dele. Ele recebeu o sonho com 17 anos. E ele começou a ver este sonho se cumprir na vida dele com 30. E com 39 anos, que foi quando os seus irmãos vieram até o Egito. Ou seja, 22 anos depois, ele viu o sonho de Deus se concretizar na vida dele. Nós precisamos aprender a esperar o tempo da promessa. Porque muitas vezes nós não estamos prontos. Se o Senhor colocasse José no lugar de governador com 17 anos, quando ele teve aquele sonho, seria um desastre. Ele era um menino mimado. Ele não sabia o que era dificuldade. Ele não sabia gestar problemas. Ele era aquele menino que, quando os irmãos dele eram grosseiros com ele, ele ia para o pai dele e contava. E a partir do momento em que ele foi levado para o Egito, ele precisou depender 100% de Deus e aprender a resolver os seus problemas. E ele aprendeu a não só resolver os seus problemas, ele aprendeu a resolver os problemas dos outros e resolver com excelência. Porque o maior problema dele naquele momento era que ele estava ali como escravo. E isso ele não podia resolver. Então o que é que ele fez? Ele começou a agir diferente dos outros escravos, a mostrar que ele era diferente, que ele tinha algo de especial. E aonde ele chegava, ele chamava a atenção.
Ele chamou a atenção na casa de Potifar, ele chamou a atenção na prisão, e ele chamou a atenção de Faraó a ponto de alcançar o maior cargo que alguém poderia alcançar no Egito, que era o de governador. Ele era o segundo após o rei. Então, eles precisavam passar por essas etapas para estar pronto para governar. E quando ele governou ali os 7 anos de bonança, viajou por todo o Egito, juntou mantimentos, ele fez a estratégia, de juntar em cada cidade mantimentos que ele iria abastecer a cidade durante os 7 anos de seca. E quando começou a seca, a fome, no segundo ano da fome, os irmãos dele vieram ter ele. E ali, naquele momento, ele pôde ver o sonho de Deus se cumprir na vida dele. Ele sonhou que os irmãos dele se curvariam diante dele, que os pais dele se curvariam diante dele. E dessa forma aconteceu. O sonho dele dizia... Vamos lá ver o sonho de José mais uma vez. Lá em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis 37. No versículo 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. E aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele dizia assim: escutem, eu vou contar um sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei, que vai mandar em nós? Este foi o primeiro sonho. Reparem que no primeiro momento em que os irmãos dele vão ao Egito buscar mantimentos, só foram os 10 irmãos. O pai dele não foi. Então, neste momento, o primeiro sonho de José se cumpriu. O primeiro sonho que Deus deu a ele se cumpriu. Os irmãos dele, quando chegaram no Egito, que foram estar na presença dele, porque era ele que vendia para os estrangeiros, Ele colocou administradores nas casas para vender à população local, e aqueles que vinham de fora apenas podiam comprar na mão dele, porque ele que negociava, que como era de fora, com certeza o preço era bem maior, E ele, naquele momento, estava focado em enriquecer Faraó. Então, quando os irmãos dele vêm estar com ele, se cumpre aqui o primeiro sonho que Deus deu a ele. E lá em Gênesis 37, no versículo 9, diz: depois José sonhou outra vez e contou também em sonho aos seus irmãos. Ele disse: eu tive um outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, lá em Gênesis, deixa eu abrir aqui para dizer a vocês, quando eles voltam. No 45, José conta a ele quem ele é. E lá em Gênesis 46, nós vemos a concretização dos sonhos de Deus para a vida de José. O segundo sonho dele falava que o pai, a mãe, os irmãos, ele diz, que ele viu no céu as estrelas, a lua, o sol. Então,
a sua família toda se curvava. E aqui, em Gênesis 46, é o momento em que o sonho de Deus se concretiza de fato na vida de José. Que os irmãos dele vão buscar o pai e vêm estar com ele. E Jacó, quando chega com toda a família, eles se apresentam ao governador e se curvam. Mas há algo interessante. José, ele diz aos irmãos dele, quando ele vai contar quem ele é, aqui no capítulo 45, versículo 5, ele diz: agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou na frente. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5, em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país, e garantisse que tivestes descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e eu sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Então venha logo me ver e não demore. Aqui nós vemos em que ele entendia o projeto de Deus para a vida dele. O tempo que ele levou do poço ao palácio de Faraó, ele pôde se preparar para aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele. E ele, por ter sido obediente, por ter dependido de Deus, por ter renunciado à própria vontade e por ter aguentado e suportado o tempo, ele pôde viver o sonho de Deus na vida dele. E nós precisamos aprender a fazer essas coisas. E como é que ele conseguiu esperar 22 anos sem desistir? Porque ele sabia que o mesmo Deus que garantiu, que trabalhou em favor do pai dele, ele ouviu a história do pai e da mãe dele. Ele ouviu que o pai dele trabalhou 7 anos para estar com Raquel, foi enganado, teve que esperar mais 7 dias para finalmente ter quem ele queria, mas teve que trabalhar mais 7 anos. E depois teve que trabalhar mais 14 anos para poder tirar toda a família dele da terra do sogro. Então, ele entendia desde cedo que há coisas que vão levar um certo tempo para se cumprir na nossa vida. E nós precisamos aprender com esses exemplos. Há sonhos e promessas de Deus que nós vamos ver se cumprir logo. Mas tem outras que nós precisamos ser preparados para vivenciar esse sonho. Então, nesse momento eu gostaria de pedir que você pegasse a sua cartela neste momento. Você que ainda não anotou os seus pedidos para o Projetando 2021, anota aí aquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que Deus tem falado, tem feito seu coração queimar. Porque José, ele foi obediente, temente, confiou em Deus, ele teve certeza que o Senhor iria cumprir a promessa na vida dele.
E nós precisamos ter esta convicção. Os pedidos que você está colocando aí, eles são pedidos pessoais, mas acima de tudo, eles são pedidos também que vão servir para cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? Com certeza tem pedidos materiais, mas tem pedidos espirituais também, tem pedidos ministeriais. E todas as coisas que nos acontecem nos preparam para viver o sonho de Deus nas nossas vidas. E a forma como nós vamos agir é o que vai determinar o tempo, ou o tempo que vamos levar para alcançar. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos tirar um momento. Apresente aí os seus pedidos ao Senhor. Coloque diante de Deus mais uma vez os pedidos da sua cartela, aquilo que você tem sonhado, tem projetado para 2021, aquilo que o seu coração tem queimado, que você tem derramado lágrimas diante de Deus durante esse período, com jejum, oração. O Senhor está vendo você se preparando para alcançar esses sonhos em 2021. Pai, neste momento nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, cada pedido, meu Pai, cada sonho, cada projeto que foram colocados nessas cartelas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor neste momento, Pai, nos prepara, Senhor. Nos prepara, Senhor, para que nós possamos viver o Teu melhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, as estratégias corretas, meu Deus. Nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá, Senhor, Deus, discernimento, Senhor. Nos dá força de vontade, Pai. Que assim como José, Senhor, nós possamos depender do Senhor, Deus. Nós possamos ter a convicção de quem Tu és. Nós possamos ter a convicção do Teu poder, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos abrir mão da nossa vontade, Deus. Que nós possamos renunciar, Deus, à nossa carne, Deus. E seguirmos firmes nos Teus princípios, nos Teus propósitos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, acima de tudo, Deus, nos dá paciência, Senhor, para que nós possamos esperar o tempo do Senhor se cumprir nas nossas vidas, Pai. É tão difícil às vezes esperar, Senhor. Pai, mas só o Senhor sabe o momento certo. Só o Senhor sabe, Senhor, quando nós estamos prontos. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, nos prepara, nos capacita, Senhor. E que cada sonho, cada objetivo projetado para 2021 seja alcançado em nome de Jesus, Pai. E que sirvam de testemunho, Senhor, para alcançar outras pessoas, meu Pai. Que os Teus filhos possam testemunhar: olha, eu levei 20 dias jejuando, orando, apresentei ao Senhor, projetei, e o Senhor cumpriu. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Deus, e que esses testemunhos, Senhor, tragam salvação, tragam libertação sobre as pessoas que precisam conhecer o nosso Deus, que é um Deus de milagre, que é um Deus que faz o impossível acontecer, que é o Deus que fez com que um escravo se tornasse governador e dessa forma salvou toda a sua descendência. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Deus, os responsáveis pela salvação da nossa descendência, Senhor. Que através das nossas vidas, Deus, a nossa família, ela possa ser alimentada de Ti, Pai. Assim como o Senhor usou José, Deus, para alimentar, Deus, e guardar a casa dele, os pais, os irmãos, os sobrinhos. Que da mesma forma, Senhor, nós possamos ser, Deus, hoje. Nós Te pedimos, Senhor, e cremos que o Senhor
pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amanhã, gente, às 18 horas, nós estaremos tendo o culto de encerramento da campanha. Serão 20, fechamos amanhã, 20 dias de jejum, de oração, de busca. E você não pode deixar de participar. O Senhor, Ele tem falado muito. E eu tenho certeza que amanhã Ele vai se fazer presente de uma forma que vai nos surpreender. Teremos culto às 9 horas, normalmente. Mas às 18 horas estaremos aqui presencialmente na live. E vamos fazer um culto de celebração ao Senhor. Agradecer por tudo que Ele fez durante esses 20 dias e o que Ele vai fazer em 2021. Não deixem de acessar a nossa rádio, né? www.realbotwebradio.com. Você pode estar baixando o aplicativo na sua Play Store. E você que é iOS, você pode estar baixando também através do radios.com. Lá no nosso site tem um link, é só você clicar. Participem das programações, né? Você já sabe, nós temos aí de segunda a sexta, de 8 às 11, Realbot Life com o Bispo de Paula. Quarta e sexta, às 4 da tarde, nós temos o programa Cá Entre Nós, que é o programa das mulheres, né, com Dona Eunice e Eliana. No sábado, às 18 horas, nós temos o Aprendendo a Ser Um, com o pastor Milho e a pastora Raquel. Em breve teremos outras programações, mas participem, ouçam, compartilhem, divulguem, para que nós possamos alcançar outras pessoas, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Até amanhã. Tenham uma boa